ou melhor dizendo, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 5 até o 8. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem que normalmente é usada para fins evangelísticos, mas eu estive meditando aqui e toda palavra ela é apta para ensinar e corrigir. Então nós temos aqui uma meditação para nós e eu quero falar de um tema sobre um dos motivos da nossa prova, tá? E com isso eu vou pegar aqui o nosso paralítico do tanque de Betesda para a gente meditar em cima dessa passagem. Diz assim a palavra do nosso Deus: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Amados, Jesus, ele permite a provação na vida do cristão por dois motivos, tá? Nós vemos a prova na vida do cristão quando ele quer exaltar o nome dele, ou que o nome dele seja glorificado, ou por causa do pecado, ou por causa de uma rebeldia. Então Deus permite que passamos ou venhamos passar pela provação. Quando Deus quer que o seu nome seja glorificado na sua vida, Ele permite que você passe prova. Ou quando estamos errando, estamos pecando, estamos vivendo um momento de rebeldia, Ele também permite que a gente passe por prova para nos corrigir, para que a gente possa enxergar o que nós estamos fazendo de errado. Então existem essas duas situações que eu quero levantar aqui, porém nós vamos nos apegar somente a uma. Uma prova de que Jesus, ele permite a aprovação para que o seu nome seja glorificado, nós podemos ver logo adiante no capítulo 9 do Evangelho de João, o cego de nascença. O cego de nascença, quando Jesus, é aquele cego, quando Jesus cospe no chão, faz o lodo, passa nos olhos dele e manda ele lavar. Esse cego de nascença, quando eles chegam, os seus discípulos perguntam para Jesus assim: quem pecou? Quem errou para que ele ficasse nesse estado? Para que acontecesse isso com ele? E aí Jesus responde: nem ele e nem seus pais pecaram, mas assim tinha que ser, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Vamos ler, meu irmão? Capítulo 9, versículo 3 do Evangelho de João. Ele diz assim, vamos ler o 1, 2 e 3, porque aí já estamos lendo, vai contextualizar melhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Um exemplo que nós estamos pegando, que sim, a aprovação pode ser justamente porque Deus quer glorificar, Ele quer honrar o nome dEle através da sua vida, então Ele vai permitir certas provações. Meu irmão, tem mais alguma referência? Eu peguei mais uma. Nós temos o próprio Lázaro, no capítulo 11 de João também. Lázaro, ele estava doente, as suas irmãs mandaram chamar a Jesus, aí o mensageiro vai à procura de Jesus, e quando chega Jesus fala: olha, Lázaro está doente, e precisa que o Senhor vá vê-lo. Aí Jesus, no versículo 4 do capítulo 11, ele diz assim: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mais uma prova que a Bíblia nos dá de que sim, passamos provações, porque Deus quer simplesmente
glorificar o nome dele na sua vida. O nome dele tem que ser glorificado na sua vida. E nós aprendemos que nesse mundo o que nós vamos passar é a aflição. Heresia é a doutrina que diz que você está no mar de rosas. Aceitou Jesus, tu está no céu. Teu nome está escrito lá, mas tu tem que lutar para manter ele escrito lá. E esse lutar envolve aflição. Esse lutar envolve você passar por provações. Meu irmão, e um outro exemplo agora de quando é por pecado. Além do nosso texto, que nós vamos entrar mais a fundo nele, mas eu quero ainda pegar como um texto paralelo o coxo de Cafarnaum. Sabe aquele que foi levado pelos seus 4 amigos? E aí, sabendo que Jesus estava em casa, né? Vamos ler lá em Marcos, capítulo 2, o versículo 11 que nós vamos ler, mas daqui a pouco a gente lê ele. O paralítico é descido num leito, guarda isso, num leito até Jesus. Porque a casa estava muito cheia, não conseguiu entrar, não conseguiu levar ele até Jesus. Descem com ele pelo telhado até Jesus. Quando Jesus vê esse paralítico no leito, guardem isso, Jesus fala para ele assim: o que é mais fácil de dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta e anda? Quando Jesus fala isso, a Bíblia me permite entender que aquela enfermidade poderia ser por causa de pecado. Porque Jesus, ele fala no versículo 11, como a gente falou, capítulo 2, versículo 11, a ti te digo, não, peraí, capítulo 2, versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí no versículo 7 diz assim: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, ele perdoou os pecados e curou logo em seguida esse paralítico de Cafarnaum. E nós temos o nosso texto, que é o paralítico no tanque de Betesda. O paralítico no tanque de Betesda, Jesus no versículo 14, ele diz assim: olha, tu já está bom, tu já está curado, mas não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Considerando isso, nós entendemos que aquele paralítico estava ali por conta de um pecado, por causa de um erro. E é em cima dessa meditação que eu quero falar hoje sobre o paralítico do tanque de Betesda. Eu não vou entrar no ponto do tanque de Betesda, porque dá uma outra mensagem, e é muito interessante, nós temos ali muitos assuntos interessantíssimos no tanque de Betesda, porque muitos, quando falam tanque de Betesda, imaginam, né, um poço redondo, mas os arqueólogos mostram, as pesquisas mostram que o tanque de Betesda tinha pelo menos 100 metros por 50, eram 2 câmaras muito grandes. Isso nos dá a entender ainda com mais profundidade o desespero do paralítico de não conseguir entrar no tanque, porque era muito grande. E lá no Antigo Testamento, quando Neemias ele reconstrói os muros de Jerusalém, ele faz um portão bem na frente do tanque, que é a norte do templo. Ele faz um portão e chama aquele portão de portão do gado, ou portão das ovelhas. E entende-se que naquele tanque era tirado água para dar para as ovelhas. E agora no Novo Testamento, aquele tanque é visto como o tanque da misericórdia. Então fica a dica aí, tem uma outra palavra preparada para o tanque, que nós vamos meditar quando Jesus permitir. Mas eu quero voltar ao nosso tema. Um dos motivos da nossa prova. E nós temos o paralítico do tanque de Betesda. E eu quero me apegar à cama do paralítico. A cama do paralítico. Essa cama me chamou a atenção
Porque, como eu disse, normalmente é uma passagem direcionada mais ao evangelismo, né? Que fala de cura, fala de salvação. Mas, quando eu estava meditando, eu fiquei olhando para a cama do paralítico. E quando nós falamos cama, é importante a gente saber diferenciar o sentido da cama na Bíblia. Porque a Bíblia fala de cama e a Bíblia fala de leito, tá? Se nós formos olhar o dicionário, a enciclopédia bíblica, por exemplo, nós vamos ver, e até não precisa nem ir tão fundo, olhar no dicionário, nós vamos ver a diferença de leito e cama. Embora sejam parecidos visualmente falando, mas o leito é para carregar o enfermo, ou para suportar o enfermo durante a enfermidade. Quando o enfermo é curado, ele sai do leito. É igual nos dias de hoje, quando a gente vai no hospital e vê uma pessoa no leito de morte, né? Mas se ela é curada, ela sai daquele leito e vai tocar a vida, né? Como foi no paralítico de Cafarnaum. Embora Jesus também tenha mandado ele carregar o leito, mas era um leito. Entende-se que ele foi colocado ali simplesmente para chegar ali, e não a cama. O paralítico do tanque de Betesda, Jesus fala, a Bíblia nos fala da cama. A cama do paralítico. E quando nós entendemos que leito é algo temporário, é algo onde é só colocado normalmente para transportar, naquela época então era mais para transportar os doentes, a cama é o local de repouso, descanso, no seu sentido literal. É onde as pessoas deitavam para dormir à noite. Era a cama do paralítico. Naquela época, não era comum as camas terem pés, como a gente vê hoje. Né? Em alguns casos, algumas raridades, que nós víamos, podemos ver de acordo com as histórias, que as camas tinham pés. Normalmente, as camas eram no chão. Um punhadinho de palha, amarrado, com uns trapos de pano, ali arrumadinho, e ali era a cama da pessoa. Normalmente, de acordo com o modelo das casas, era no segundo andar que eles ficavam. Embaixo ficava ali toda a área de comer, né? Eles confraternizavam. E em cima subia para dormir. E chegava e deitava-se no chão. Era comum a cama no chão. Diferente de hoje. Entendendo isso, a gente percebe que o paralítico, ele ficava na sua cama o tempo inteiro. A mesma cama que era usada para ele dormir e descansar o seu corpo à noite, era a mesma cama que ele era levado e deixado à beira do tanque, visualizando, presenciando pessoas serem abençoadas e ele não. Pessoas conseguindo alcançar a misericórdia de Deus e ele não. Porque foi o que ele falou para Jesus: olha, sempre que eu tento ir, corre alguém na frente, chega alguém na frente, eu nunca consigo entrar. E era essa mesma cama que ele usava na sua casa e no tanque. E aí você imagina a agonia, a tristeza de não poder nem trocar de lugar. A Bíblia me permite imaginar isso. Porque uma coisa é eu estar sentado nessa cadeira, mas chegar em casa e deitar na minha cama. Uma coisa é eu ir para um hotel, deitar numa cama do hotel, mas nada melhor do que a nossa caminha em casa. Né? Agora imagina a pessoa estar ali o tempo inteiro em cima da cama. A mesma cama que ele ficava para descansar de noite, já era o mesmo tormento, que ele olhava para a cama e falava: amanhã nós vamos para a beira do teto de novo. Aguardando um milagre de Deus. Quando nós entendemos isso, nós começamos a refletir de que faz sentido Jesus também falar com ele: olha, pega a tua cama e anda. Leva a tua cama contigo. Meu irmão, mas lá em Cafarnaum, no leito, também foi assim. Sim, só que aqui me chama mais atenção. Porque se a gente entende o significado de cama e leito, é mais profundo. E Jesus, ele fala
carrega a sua cama. Por quê? Se a gente entende, quando ele joga a cama nas costas e carrega a sua cama, todos veriam ali o que estava acontecendo com ele. Ele simplesmente pegou aquela cama, colocou nos ombros, ou debaixo do braço, não sei, e carregou a cama. Carregando a cama, todos veriam o que foi feito na vida dele. Todos veriam. Só que tinha um desafio pela frente. Qual era o desafio? Era o sábado. Era o sábado. E aí eu pergunto, será que esse paralítico não sabia que era sábado? Eu duvido muito dele não saber. Porque é uma pessoa que está todos os dias na rua, ouvindo, vendo. Ele era paralítico, não era cego, surdo. Né? Ele via o movimento das pessoas, ele provavelmente via os fariseus para cima e para baixo. Ele sabia que era sábado. Ele sabia que era sábado. Mas quando Jesus o cura, ele simplesmente pega a sua cama, não questiona, levanta, pega a sua cama e vai embora. Sem questionar, sem argumentar, sem parar para pensar. Ele falou, opa, estou de pé, vou embora assim. E foi tão espontâneo que ele nem sabia quem tinha curado ele. A Bíblia vem nos dizer, no versículo 13, que ele diz assim, ó, e o que fora curado, o paralítico, não sabia quem era. Não sabia quem era quê? Que tinham curado. Ele simplesmente pegou e saiu. E aí, chegando à frente, se depara com os fariseus. Primeira coisa que os fariseus fazem com ele, por que tu está carregando a sua cama? Os fariseus, pelo que a Bíblia me dá a entender, eles nem se encantaram, ou talvez nem perceberam que era o ex-paralítico. Eles simplesmente chegaram e falaram, por que está carregando a cama? Quem te mandou carregar a cama? Não aquele que me curou. A pessoa que me curou falou para eu carregar. E eu estou carregando. Para quem não sabe, o sábado não se podia fazer nada. Nós sabemos disso, a lei de Moisés. Moisés ensinou isso para o povo. Olha, o sábado vai ser guardado, não se faça nada. E os fariseus seguiam isso à risca. Não se podia ter trabalho braçal, não podia ter esforço, era o dia do Senhor. Mas o paralítico está lá, o ex-paralítico está lá carregando a sua cama. E enfrentou os fariseus, enfrentou no sentido de, olha, mandaram carregar, eu estou carregando. A Bíblia não diz se os fariseus mandou ele largar a cama, se ele largou a cama ali onde ele estava. Simplesmente, ele falou, olha, quem me curou mandou carregar a cama e eu estou carregando. E dá licença que eu vou embora. A gente começa a meditar, meus irmãos, que, infelizmente, existem muitos sábados na vida dos crentes de hoje. Meu irmão, não entendi. Existem muitas desculpas na vida dos crentes de hoje para não fazer a obra, para não fazer aquilo que Jesus mandou fazer. A primeira coisa que a gente pensa é a desculpa. Hoje eu estou enrolado. Hoje está difícil. Eu tenho só hoje para fazer isso. Eu tenho só hoje para fazer aquilo. E o propósito de Deus na sua vida está ficando para trás. A tua cama, tu já largou no meio do caminho há muito tempo. Porque é sábado. Eu não posso carregar a cama no sábado. Ah, Jesus, está tão difícil. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo orar. Eu não tenho tempo para nada, Jesus. Eu não consigo, Jesus. Eu não consigo falar para os outros o que o Senhor fez na minha vida e o que pode fazer na vida deles. A pessoa que está nesse estágio, ela já deixou de carregar a cama há muito tempo. Ela nem sequer tirou a cama aonde estava para levar para onde tinha que levar. É muita desculpa que nós vemos nos dias de hoje. Quer ver um exemplo? Claro,
A pessoa vem para o culto, aí não, a gente está sempre falando aqui, meus irmãos, se preparam, meus irmãos. Venha preparado, mesmo que não tenha oportunidade, mas venha preparado. Aí a pessoa vem para o culto, não consegue preparar um louvor, a pessoa vem para o culto, não consegue preparar ou vir preparado para fazer uma oração, ou uma pequena palavra, um versículo e meditar em cima do versículo, 5 minutinhos. A pessoa não consegue expressar aqui um testemunho, algo alegre na vida dele, ou pedir até mesmo para que a igreja interceda pela vida dele. Ah, por que tu não faz isso? Ah, meu irmão, não tenho tempo. Meu dia tem só 12 horas. Eu precisava que meu dia tivesse 48 horas. São pessoas que estão deixando a cama de lado. Às vezes é na sua oportunidade, às vezes é na sua saudação, no hino que você vai louvar, na oração que você vai fazer, no testemunho que você vai contar, que Deus vai tocar no coração de quem está ouvindo. E não necessariamente vai ser uma pessoa não evangélica. Às vezes o teu irmão está do teu lado passando por uma aflição e é aquele versículo que você está lendo que está tocando o coração dele. Às vezes é aquela oração que você está fazendo que ele vai sentir a intercessão pela vida dele. Às vezes é um louvor que você está cantando que Deus fala ao coração dele. E a gente deixa de falar para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida e que pode fazer nas suas, porque não tive tempo. Minha cama já caiu dos meus braços há muito tempo. O propósito de Deus na minha vida, já esqueci há muito tempo qual era o propósito de Deus na minha vida. Qual foi a ordem de Deus para mim? O que Ele me mandou fazer? Se você ler um pouquinho de Bíblia, você vai saber o que Deus quer de nós. Não precisa ler muito, não precisa ser estudioso, não. Não precisa fazer curso de teologia, não. Basta ler um pouquinho. Basta ler Marcos 16. Você vai saber o que Ele quer de nós. Só que a gente já largou a cama. A gente já deu desculpa para não carregar. A gente já deu desculpa para não cumprir os propósitos de Deus. Veja bem, o paralítico ficou paralítico por quantos anos? 38 anos. 38 anos sofrendo. A Bíblia não diz se ele nasceu assim. A Bíblia não diz se ele ficou assim depois. O que a Bíblia afirma é que Jesus fala para ele, olha, não erre de novo, para que não te aconteça coisa pior. Mas ele ficou 38 anos da vida dele, saindo de casa na mesma cama e presenciando a vitória dos outros. Saindo de casa na mesma cama, chegando lá e passando frustração. 38 anos nessa vida, sofrendo. Porque o que se dá a entender é que os familiares ou amigos que o levavam para lá, levavam e largavam ele lá. E voltava para buscar no final do dia. E levava para casa. 38 anos. Deus pode permitir uma provação muito grande na nossa vida, muito longa, muito duradoura, por conta da nossa rebeldia. Por conta do nosso esquecimento, do nosso propósito, da missão que Ele nos deu. Deus pode permitir sim, meu. A gente está vendo na Bíblia. Ah, meu irmão, não sei porquê, eu oro a Deus e essa prova não sai de mim. Meu irmão, tem alguma coisa acontecendo. Falar como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ó, examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro de si. Se o Espírito está te falando que não está errado, é Deus te provando para que o nome dele seja glorificado. Mas se a provação está demais, pode ter certeza que tem algo errado aí. Veja bem, o povo no Egito, o povo saiu do Egito. Se você for olhar o mapa geográfico, o Egito está aqui, Canaã está aqui em cima. Seria uma caminhada de dias a Canaã. Aí o que Deus faz com o povo? Sai do Egito, vai lá para o sul, desce. Aí atravessa o Mar Vermelho. Aí sobe, dá uma volta,
para chegar lá em cima em Canaã. 40 anos durou a caminhada do povo. Por quê? Porque o povo não estava preparado para entrar na terra. Tinha muita coisa para ser consertada. O povo saiu do Egito, mas o Egito estava neles. Tinha muita coisa para ser reparada. Portanto, a geração que saiu do Egito, ninguém entrou na terra prometida. Foi a segunda, terceira geração que entrou. Deus permite que a gente passe por um longo tempo de provação por conta da nossa rebeldia. Uma coisa eu te digo, cuidado com as suas desculpas. Cuidado. Ah, porque é minha casa. Ah, porque eu tenho que arrumar minha casa. Ah, porque é meu filho. Ah, porque é minha filha. Ah, é meu esposo. É meu marido. Ah, é minha esposa. Ah, é meu trabalho que não me dá tempo. Aí o abençoado ainda tem a audácia de ir e orar a Jesus. Jesus, tira o impedimento da minha vida. Aí tu perde o emprego, tu perde o filho, tu perde o esposo, tu perde a esposa. O que está acontecendo, Jesus? Ué, está tirando o impedimento da sua vida. Cuidado com as desculpas e quando for orar, porque pode custar caro. Então, é muito mais fácil a gente parar de preguiça e entender e cumprir o propósito de Deus do que a gente ficar se lamentando e pedindo desculpa, ou dando desculpa a Deus. Porque pode custar muito caro. Agora, quer ver por outro lado, a pessoa que ainda carrega a cama? Aquela pessoa que está ali, ó, não importa se vem fariseu, não importa se é dia de sábado, ela está carregando a cama, ela vem com prazer, todos os dias, falando o que Jesus fez na vida dela, o que Jesus pode fazer na vida dos outros. Ela vem para a igreja, ela chega antes de começar o culto e fala, pastor, eu quero uma oportunidade hoje. Eu quero louvar o Senhor. Pastor, eu quero ler um versículo. Pastor, eu quero fazer uma oração. Sabe por quê? Porque ela está radiante, ela quer compartilhar, ela quer dividir com os outros aquilo que Jesus está fazendo na vida dela. E que Jesus pode fazer na sua também. Então ela vem alegre. Eu sei, meus amados, eu sei que se tratando de Berlim, se tratando da Alemanha, é difícil a gente evangelizar lá fora. Por conta da mistura cultural, as leis, é difícil você abordar uma pessoa na rua. Mas e dentro da igreja? E aqui, na tua própria casa? Qual a dificuldade que você tem para falar o que Jesus fez na tua vida? Qual é a dificuldade? A pessoa, quando está carregando a cama, ela vem para a igreja nesse ânimo, ela quer compartilhar. Quando está lá na rua, ela nem precisa falar nada. As pessoas olham para ela e vê que tem uma alegria nos seus olhos. As pessoas olham para ela e vê que tem o brilho do Espírito Santo na vida dela. E aí ele já logo fala assim, ó, tem algo diferente na vida desse ser humano. Esse ser humano não é qualquer um. Ele não está andando sozinho. Porque o brilho do Espírito Santo resplandece na sua vida. Porque a alegria do Senhor está nos seus olhos. As pessoas olham para você e vê que tem algo diferente na sua vida. Eu acredito que o paralítico chegou em casa, colocou aquela caminha em casa. Eu fico imaginando assim. Ele chegou, colocou aquela cama lá no chão. Aí chegou de noite, deitou na cama, foi dormir. Mas quando acordou pela manhã, ele olhou para a cama e falou, hoje tu vai ficar aí, eu vou sair sozinho. Porque Jesus me curou. Porque Jesus me transformou. E todo dia de manhã eu fico imaginando a alegria daquele paralítico levantando da cama e falando, tu vai ficar aí, eu vou sair sozinho. E quando ele saía sozinho, as pessoas que o conheciam, via que ele tinha mudado, via que tinha acontecido algo na vida dele. E assim ele testificava o que Jesus tinha feito na vida dele. Sabe um detalhe da cama? A cama não é para você mostrar para os outros. A cama é para você olhar para ela e saber da onde Jesus te tirou. A cama é para você. Por isso que se eu deixo de carregar a minha cama, se eu deixo o propósito de Deus para trás, eu esqueço de falar dele.
porque eu não tenho mais a referência. A cama é para que você mesmo olhe para ela e você lembre todos os dias, eu estava ali e agora eu estou aqui. Eu não andava e agora eu ando. Aleluia. E quando eu ando, as pessoas veem eu andando. E quando eu ando, eles veem que algo aconteceu. E eu testifico de Jesus. Eu falo, olha, estou andando, porque Jesus me curou, porque Jesus me salvou. E Ele quer salvar você, Ele quer curar você, Ele quer te libertar. Só que muitos estão deixando a cama de lado. Sabe o que acontece? A pessoa muda um pouquinho de vida, se torna arrogante. A pessoa melhora pela misericórdia de Deus, a pessoa melhora e ela se torna uma pessoa arrogante, soberba. Ela sabe que o irmão do lado está passando um problema e ele não tem nem a coragem de falar assim, quer ajuda? Fala que é para vir no dia de culto na igreja. Ah, não, estou cansado. Tem tempo para fazer tudo lá no mundo. Tudo. Aí chega no dia de culto e fala, ah, não, eu só tenho hoje para descansar. Eu só tenho hoje para fazer isso. Eu só tenho hoje para fazer aquilo. As pessoas se tornam arrogantes, soberbas. Para encerrar, meus irmãos, o que o salmista ele diz no Salmo 116? O versículo 12 e 13. O versículo 12, o salmista vem dizer assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu? Aí o versículo 13, ele fala assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe o que é tomar o cálice, irmão? Rapidamente, para a gente encerrar. Sabe o que é tomar o cálice? Jesus estava no Getsemane, quando ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava feliz ou estava triste? Estava chorando. Transpirou gota de sangue. Cálice, meu irmão, é enfrentar os desafios. Cálice é algo doloroso. E o salmista está falando, tomarei o cálice da salvação. Em outras palavras, o salmista está falando assim, olha, eu vou lutar pela minha salvação. Não importa se é sábado, não importa se tem dificuldade, não importa se os outros vão rir de mim, não importa se os outros vão me criticar, mas eu vou tomar o cálice da salvação. Sabe o que Jesus estava transpirando gotas de sangue ali? Do cálice da salvação? Porque Jesus sabia, ele não estava com medo, ele não estava chorando, não estava ali triste pedindo para ser afastado dele o cálice, porque ele ia morrer na cruz. Não. Jesus ele pediu para que passasse dele o cálice, porque ele sabia que todos os pecados seriam imputados nele e Deus viraria as costas para ele. Ele já previa o afastamento da presença de Deus. E isso o consumia. Por isso ele falou, Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, expressando a agonia de Jesus, ele fala assim, Pai, se possível, não deixa eu sair da sua presença, eu quero continuar te vendo, já que nós somos um. Mas ele sabia que Deus viraria as costas para ele, porque Deus não tolera o pecado. E aí por isso ele diz, passa de mim esse cálice. Mas aí o próprio Jesus Cristo, ele fala lá em Mateus 26, 39, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem somos nós para dar desculpa? Meu? Que desculpa é essa que a gente dá para não servir a Jesus, para não fazer o que Ele mandou a gente fazer? Que tanta desculpa é essa? Que tanta desculpa? O apóstolo Paulo vem falar para Timóteo, em 2 Timóteo ele vem falar assim, olha, que tu pregues, Timóteo, tu pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo.
É falar de Jesus, é testificar do amor de Deus, é a gente cumprir a ordem de carregar a cama. Sabe, tu tá aí hoje, todo bonitinho, tu tá aí sentadinho, assistindo o culto, feliz da vida, teu nome tá escrito lá no livro da vida, mas a cama tu tem que continuar carregando. O propósito, a missão, tu tem que continuar cumprindo. Porque tu estava lá imobilizado, tu estava lá paralisado, mas Jesus te curou, Jesus te salvou. Então cumpra a missão que Ele te deu. Amém? Que Deus possa falar melhor aos corações através do Espírito Santo e medite na palavra. Que nós possamos parar com as nossas desculpas e assim nos esforçar. Aquele versículo que a gente leu lá no introdutório, ele pagou um alto preço por nós. O que a gente faz para retribuir? Tomar o cálice da salvação. É lutar todos os dias. Amém?